ficar organizado para eu dar aula. Eu estou com um probleminha que é o seguinte, é no dia 14. Dia 14, eu estou com um. Opa! Dia 14. Dia 14, eu tenho um seminário na Federal Rural do Rio de Janeiro. Eles só puderam marcar dia 14. Então, como é quarta-feira, eu vou fazer o seguinte: o seminário também é de tarde. Eu vou usar a quarta-feira, dia 14, para fazer aquele espécie de teste de autoavaliação de vocês. Eu vou propor algumas tarefas para vocês fazerem aqui, verem quanto tempo vocês levam fazendo e que tipo de, vamos dizer assim, eventual dificuldade vocês podem encontrar. Então, eu vou fazer o seguinte: e essa nota não tem nada assim, não é para contar a nota no final. O que conta realmente é o trabalho, eu sei. Isso aqui é só para a gente fazer um aferimento, né? Como é que estou, o que realmente está pegando, o que não está. Pode consultar, não tem problema, tá? No dia 14 de maio, vou colocar aqui. Que semana que vem, dia 7, tudo bem. 14 de maio, nós vamos usar o horário da aula para essa autoavaliação. Dia 28, ok, mas aí dia 28, aí eu vim para o Espírito Santo, aí dia 28 ela não dia 28 Cariacica, é o Instituto Federal de Ar. Aí dia 28 vai ter aula normal, eu vou pedir a um estudante do curso, alguma pessoa que faz doutorado comigo, para dar algumas coisas para vocês, assim, mas assim, dentro do curso mesmo, mas uma coisa que possa ser interessante. Aí eu peço que os rapazes por 2, até um dá de 4 às 6, o outro dá de 6 às 8. Então dia 28, apesar de eu não estar aqui, vai ter aula normal. Tá? É só dia 14 mesmo que nós vamos furar o horário. E como eu tinha combinado, eu tinha falado no e-mail, amanhã quem puder vir, vem, quem não puder, não tem problema. Tchau, amanhã você pode vir para filmar a aula. Amanhã é dia 1º? Sim. Então tá, que aí amanhã eu vou dar aula e vai estar filmado, quer dizer, ninguém precisa ter compromisso de vir. Então tá, então é só isso aí, tá? Professor, Oi. pode colocar nosso nome na lista para ir para amanhã? Já coloquei. Já coloquei. Agora faz o seguinte, eu não tiro mais o nome de ninguém. A lista só vai crescendo. Todo mundo vai aparecendo. Vocês vão vir amanhã? Eu venho amanhã. Você vem? Então vocês estão fora da lista, porque eu sei que vocês nunca vêm feriado e dia de domingo, mas então quando acabar eu me lembro, eu boto teu nome na lista, tá? Você vem, Ivan? Então eu boto só o nome do Eric, porque o outro Eric está na lista. Eu estou botando o teu nome que está fixo na lista. Tem o do... Coloca, porque se vier, né? Tá certo, então não tem problema. Não precisa ter obrigação de vir na aula não, tá? A aula é só, eu vou dar assim e vai estar gravada. Quem assiste a aula gravada diz que está para copiar direitinho, dá para entender, então não precisa se preocupar de vir na aula não. Eu vou... é só então depois colocar o nome do Eric. Bom, eu vou precisar fazer isso. Vou fazer uma comentário. Na aula passada a gente preparou isso aqui. Aí,
Aqui. Então, estou colocando esses termos novos aqui, tá? Vamos pensar aí. Então, na aula passada, nós tínhamos feito a seguinte proposta. Vamos tentar ver como, a partir dos potenciais, que a gente já está caminhando na direção de entender que os potenciais são a grandeza eletromagnética mais fundamental, através dos potenciais, tentar formular. Nós já explicamos por que a densidade de Lagrangiano, por que não é simplesmente um Lagrangiano, por que aí existe, então, embutido uma descrição lagrangiana por unidade de volume, energia por volume, mas a gente colocou essa proposta aqui como sendo a proposta mais próxima daquilo que a gente imagina que possa ser a densidade de energia ou a energia de um campo, de um certo tipo de radiação. Nós temos esses campos aqui que descrevem a nossa proposta, que isso aqui descreva a radiação eletromagnética, e aí a gente imagina que os campos agora podem variar no tempo, podem variar, ter uma dependência tempo-espacial também, e que as medidas de energia são, na verdade, as medidas de quanto esses campos estão variando no tempo, Temos uma energia cinética e tem uma energia chamada uma energia de gradiente, que o campo também, o campo escalar tem esse gradiente que mede quanto ele varia espacialmente, o campo vetorial tem o rotacional e a divergência. E a gente pensou de formar, então, com esses conjuntos de campos, é um conjunto de campos que ambos se acoplam para formar o campo eletromagnético, no sentido de que o campo elétrico depende do fio lá, por exemplo, gradiente de fio DADT. Então a gente não teve muito escrúpulo de manter o fio separado lá. A gente acoplou, a gente tem termos então mistos aqui, esses termos aqui são todos termos de energia mista. Uma parte da energia vem do fio, a outra parte vem do ar. E a gente tentou construir aqui o Lagrangiano quadrático. Por que a gente quer quadrático nos campos? Porque a gente sabe que o quadrático estaria descrevendo alguma coisa como a radiação livre. Então, a gente geralmente, a radiação, a partícula livre, ela tem uma newtoniana que é quadrática nas coordenadas, é a parte da energia cinética. A gente colocou aí como se fosse a energia cinética mais geral para o campo e energia cinética entendendo agora também não só a variação no tempo, mas a variação no espaço. Então a gente pegou todas as possibilidades. Então pegamos o φ, ele tem derivada temporal, tem gradiente. O ar tem a derivada temporal, tem divergência e tem o rotacional. E aí a gente acabou compondo tudo. A gente pegou φ ponto com φ ponto, pegamos cada um ao quadrado, φ ponto com φ ponto, esse aqui é o quadrado, A ponto ao quadrado, divergência de A ao quadrado, rotacional de A ao quadrado. Depois a gente passou para os termos mistos, sempre no sentido de formar um escalar. Esse com esse não dá para formar um escalar. Esse com esse aqui já deu para formar um escalar. A gente tem o φ ponto aqui, divergente, claro. Esse aqui já não dá para formar um escalar, porque esse é um vetor, esse é um escalar. Aí esse aqui a gente pegou o gradiente do φ, o DADT, gradiente do φ com o rotacional de A, e aí pegamos o DADT com o rotacional do A. Tá certo. E aqui eu coloquei uma coisa nova, nós não tínhamos colocado outra vez, que seriam os quadrados dos próprios campos. Isso aí não está dependendo das derivadas. Então isso aqui não é um termo de energia cinética. Isso aqui é como se fosse um termo, vamos dizer, de energia potencial armazenada no campo. É como um oscilador harmônico. Nós temos o termo de velocidade, que é o m, q ponto ao quadrado, e depois nós temos o termo de interação harmônica, que é o Q2. Então, a gente está pegando os quadrados dos campos também.
Tá? Vamos ver depois que interpretação esses termos aqui podem ter. Então a gente está pegando aqui a densidade de Lagrangiano mais geral possível, que a gente pode escrever dentro dessas premissas. A gente quer que seja quadrático para poder escrever a radiação livre e quer que seja um escalar. O Lagrangiano ele é candidato a descrever uma densidade de energia. Então, ele tem que ser uma grandeza, do ponto de vista das rotações, né? Uma grandeza escalar. Então, essa seria a maneira mais geral. A questão que a gente tinha que ver, por exemplo, aqui, saber se todos esses termos, primeiro, são independentes. Se não são, também nós já tínhamos visto que quando a gente define na mecânica de partícula, né, quando a gente tem um Lagrangiano, a gente pode definir esse Lagrangiano a menos de uma grandeza que seja a derivada total de uma função. Né? Posso depender dos pontos, dos eixos. Se eu tiver essa grandeza aqui, como a ação, né, que é a grandeza fundamental, isso aqui, a ação, o Lagrangiano está dentro do integral temporal, isso aqui mediria apenas as condições de contorno, as condições iniciais e finais. Então, isso aqui não dá contribuição para a dinâmica do problema. A dinâmica do problema é tudo que acontece dentro do intervalo de integração e não nas fronteiras. São chamados termos de superfície. Então, é claro, nessa situação aqui, do Lagrangiano, ele, se aparecer L, né? Se aparecer um termo que tenha uma derivada temporal de uma função, ou que tenha aqui uma divergência de uma certa função G, então esses termos aqui vão ser termos de superfície. Esse aqui vai ser um termo de superfície em intervalo da integração temporal, e esse aqui, pelo teorema de Gauss, vai ser um termo de superfície na integral espacial. Ele vai medir simplesmente o fluxo dessa grandeza G nas fronteiras, né, do meu espaço-tempo, nas fronteiras do volume que eu estiver considerando. Então, isso aqui são condições de contorno. Eles não estão medindo a dinâmica do problema. Então, vamos ver primeiro, será que esses termos são todos independentes? Esse termo aqui ele não tem nenhuma parceria, porque ele é φ com φ derivada temporal. Esse aqui é φ com φ gradiente, esse aqui é A com A na derivada temporal, e esse aqui é divergência de A, esse é rotacional de A. A pergunta é, será que eu consigo transformar esse termo nesse aqui? Será que a divergência ao quadrado é o rotacional ao quadrado? Basta a gente ver que não, mas a gente pode imaginar que também, sem fazer o cálculo direto, a divergência está medindo a parte longitudinal. O rotacional está medindo a parte transversa. Então, é claro que um campo, a parte longitudinal e a parte transversa deles são independentes. Nada indica que o quadrado da parte longitudinal tem que ser igual ao quadrado da parte transversa. Esses dois termos, a princípio, são independentes. Esse termo aqui mistura φ com A. Esse termo aqui mistura φ com A. Será que tem alguma similaridade, por exemplo, entre esse termo aqui e esse termo? Então, vamos dar uma olhadinha. Vamos pegar, por exemplo, esse termo aqui. Nesse termo aqui, observe que eu posso escrever da seguinte maneira. Vamos pegar então esse termo aqui, tá? Dφ dt divergente de A. Então, os termos que misturam φ com A são esse aqui, esse aqui, esse aqui. Esse aqui não tem nada, não tem nenhuma similaridade, porque esse aqui tem uma derivada temporal e uma espacial. Mas esse aqui são duas derivadas espaciais. E esse aqui só tem um campo A. Então, esses dois termos aqui, em princípio, a gente olhando assim, eles são independentes. Vamos olhar esses dois termos. Trabalhar o primeiro. Mas vamos ver se a gente pode transformar um no outro de alguma forma. Esse termo aqui. Então, eu posso escrever. Vou esquecer esse parâmetro A e vamos escrever esse termo aqui da seguinte maneira. Isso aqui é a derivada temporal de φ divergente de A menos a derivada menos φ dt da divergência de A. Então, é esse termo aqui que usa essa identidade pela regra de Leibniz. Então, claro, esse termo aqui pode ser transformado nesse. Por quê? Esse termo aqui é uma derivada de um termo único. Então, dentro de uma ação, quando eu tiver a parte da integração temporal, esse termo aqui está medindo condições de fronteira. Então, esse termo aqui não contribui para a dinâmica do problema. Então, eu posso esquecer esse termo aqui do ponto de vista da ação. Então, esse termo aqui ele foi desprezado, quer dizer, vou botar aqui.
esse termo aqui, que é o DDT do φ divergente de A, ele é um termo de superfície, né? No sentido do termo, né? Então, ele pode ser desprezado, né? É um termo de superfície, é um termo de fronteira. Claro, o que eu estou imaginando? Que o meu campo do sistema é livre. Então, meus campos não tem fonte do infinito. No infinito, meus campos tendem a zero, no infinito. A condição de contorno é que esses campos tendem a zero no infinito. Esse termo aqui fica. Então, esse termo aqui eu posso escrever da seguinte maneira: ele é menos φ ddt, e aí a divergência do A é o di do A. Então, tem essa derivada espacial. Agora, esse termo aqui, eu posso, por sua vez, escrever dessa maneira. Ele é menos a divergência de φ ddt do A mais gradiente de φ derivada do A. Certo? Ou seja, esse termo aqui ele é menos a divergência de φ de A dt mais gradiente de φ escalar de A dt. De novo, isso aqui a gente escreveu dessa forma. Então, no final do dia, esse termo é esse aqui. Então, no final de tudo, esse termo aqui é um termo de fronteira. Esse termo aqui, pelo teorema de Gauss, também é um termo de fronteira. Eu posso desprezar para efeito de equação de campo. Então, eu acabo mostrando que esse termo aqui, do ponto de vista das equações de campo, é igual a esse termo aqui. Então, o que eu fiz? Eu desprezei duas derivadas, né, dois termos de fronteira. Então, na verdade, esses dois termos aqui, eles são redundantes. Se eu quero tirar as equações de campo, não preciso considerar esse, porque esse termo é esse. No fundo, o que eu fiz? Ó? Eu fiz uma integração por parte, eu joguei essa derivada temporal para cá. Cada vez que eu faço uma integração por parte, o que eu fiz? Ó? Eu joguei essa derivada temporal para cá. Ganhei um sinal menos. E aí, claro, isso aqui é um termo de fronteira. Com esse termo aqui, que era menos φ ddt com divergência de A, o que eu fiz? Eu fiz de novo uma integração por parte. Joguei esse cara aqui para cá, fica com sinal mais, ó, o gradiente de φ de A dt. Então, na verdade, eu podia já até fazer assim mecanicamente, né, pensar que se eu jogo essa derivada para cá, eu ganho um sinal menos. Depois eu transfiro essa derivada, que é a divergência do A, ela vira um gradiente de φ, ganha outro sinal menos. Então, os dois termos se compensam. Esse termo aqui é idêntico a esse termo aqui. Então, esse termo aqui é redundante. Eu não preciso colocar esse termo, porque ele já está levado em conta aqui. Certo? Então, eu vou tirar esse tio do B. Ele fica só tio. Fica B tio, já que o B desapareceu, não tem sentido chamar o cara de B tio. Então, esse termo aqui cai. Esse termo, então, aqui são esses dois termos. Esse termo aqui, eu não tenho como transformar em nada, porque eu não tenho nenhum termo misto, né? Derivada temporal de A. Então, basicamente, esse termo que é a única tensão que a gente chamou foi isso. Bom, muito bom. Então, a gente acredita, né, que escreveu uma possível descrição da energia desse sistema para escrever a radiação livre, esses quadrados. Né? A gente pode acertar depois esses parâmetros. A ideia aí, depois, é mostrar como desse sistema as equações de massa estão naturalmente envolvidas aí, mas a gente tem mais possibilidades do que somente as equações de massa. A gente tem termos novos aí. Pode ir. Oi? Ah, querida, pode ser. Obrigado. Tá? Obrigado. Então, vamos lá. Bom, então, o que a gente tem que fazer? Quando a gente faz, como é que a gente tira equações de campo a partir de uma grande, da mecânica clássica, né? A gente tem um padrão, assim, tá? A gente faz o princípio variacional, a gente faz variações arbitrárias nas coordenadas, e essas variações arbitrárias nas coordenadas induzem uma variação lagrangiana, que eu posso sempre fatorar dessa forma. Né? Aqui vão aparecer as equações de movimento, e aqui aparece um delta. Então, pelo princípio variacional, a gente está pegando. E a gente vai ver aqui a
variação, a dinâmica do sistema, né, corresponde a um mínimo da ação. Então a gente faz o princípio variacional, que aqui no fundo é um delta S, né, que isso aqui é isso aqui, né? E aí a gente dizer que isso aqui é zero, para variações arbitrárias a gente ganha as equações de movimento a partir daqui. Então a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai fazer, a gente tem integração, né, tanto no tempo quanto no espaço, e a gente vai fazer variações. A gente tem dois tipos de coordenadas no problema. Uma coordenada do problema é o potencial escalar e a outra coordenada do problema são as componentes do potencial vetorial. Então a gente vai ter que fazer o princípio variacional em relação a cada uma delas. Então vamos fazer variando delta φ, a variação arbitrária na forma funcional do φ. Eu não estou variando por coordenada nem tempo, estou variando o campo. Eu estou fazendo só a forma funcional, é uma variação funcional. Então eu vou ter um delta L. Então o nosso delta L vai estar saindo daqui. Esse termo aqui é o quadrático. É a variação de uma coisa ao quadrado duas vezes o objeto vezes a variação do objeto. Isso vai dar 2 alfa dφ dt vezes ddt no delta. Primeiro, fiz a variação em relação a mesma coisa aqui. Isso aqui é um quadrado, isso aqui é gradiente de φ, gradiente de φ. Então isso aqui é um d em φ, né? Que a gente tem aqui, isso aqui, beta d em φ. De novo, a variação desse vezes esse, mais esse vezes a variação desse. Vai dar 2 vezes. Vai dar 2 beta d em φ. E delta é o segundo termo. Terceiro termo, esse aqui não tem φ. Esse não tem φ, esse não tem φ. Esse termo aqui tem φ. Então esse termo aqui vai dar mais a derivada temporal da variação do φ, e aqui não é divergência do ar. Esse aqui tem φ, mais dele. Variação do gradiente do φ, então isso está dando para nós, olha isso aqui, ó, di do φ. E aí, é a rotacional, né? Rotacional lá. Componente só esse, né? Esse aqui é a iésima componente desse vetor, vezes a iésima componente desse aqui não tem φ, e esse aqui dá 2 de si vetor. Então, o que nós precisamos fazer? Fatorar um delta φ. Delta φ está pronto aqui. Mas esse delta φ aqui não está pronto. Esse tem esse. Qual é o que a gente faz, né? Quando a gente estuda mecânica de partículas, a gente faz aqueles termos, faz aquelas integrações parciais no tempo. O que eu vou ter que fazer? Eu quero limpar esse delta φ. Então, obviamente, esse termo aqui, ele pode ser escrito assim, ddt de dφ dt vezes delta φ menos ddt ddt delta φ, né? Estou usando de novo a regra de Leibniz, a derivada desse cara é a derivada desse vezes esse, eu retiro daqui, mais esse vezes a derivada desse, que é esse termo que está aqui. Então, o expediente que eu encontro para livrar o delta φ é fazer a integração parcial. Quando eu fizer a integração parcial desse delta t para limpar aqui o meu delta φ, eu vou produzir um termo tipo superfície, que para efeito de equação de campo de conta para nós, está pegando a variação do campo lá no infinito, eu suponho que a variação do campo é externo fixo, lá no infinito a gente muda as condições de contorção fixa, a dinâmica muda dentro do volume, né? Então esse termo está fora, e o que eu fiz na prática? Eu
limpei esse delta φ jogando essa derivada para cá, como a gente já sabia. Quando eu faço a transferência da derivada de um termo para outro, essa derivada aqui vai aparecer ao quadrado, ela vai sair daqui, vai me dar um sinal negativo, deixando esse delta φ livre. Aqui é a mesma coisa. Eu vou ter essa derivada, ela vai estar atuando em tudo. E aí eu vou estar descontando ela atuando aqui para liberar esse cara. Na prática, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo essa derivada segunda para cá, vai ficar dφ, que vai produzir um laplaciano. Então, que vai produzir para nós um laplaciano de φ. E como eu fiz movimentei uma única derivada, aqui também vai aparecer um sinal menos. Limpamos aqui outra delta φ. Aqui, a mesma historinha. Esse delta φ está sujeito aqui. O que eu faço? Gero o termo de derivada total e transfiro essa derivada para cá. Essa derivada vai vir para cá. E aqui também é uma movimentação só, dá um sinal menos. Então, aqui também, de novo, já tem delta φ desobstruído. Aqui, a mesma coisa. Só que aqui eu vou produzir o quê? Quando eu trouxer essa divergência para cá, eu vou estar tirando a divergência de um rotacional. Então, a divergência do rotacional, né, é zero. Eu vou estar trazendo, quando eu fizer a integração por partes, eu vou liberar esse cara. Claro, vou produzir o termo de superfície, não me interessa. E aí eu vou jogar essa derivada para cá. Essa derivada vai bater aqui, vai produzir uma divergência do rotacional de A. Para nós, né, que ainda não acreditamos no monopólio magnético, dá zero. Esse termo aqui, para a gente está trabalhando com campos de internet, a derivada da divergência do rotacional é zero e o rotacional do gradiente é zero. Então, esse termo aqui não vai contribuir para a equação de campo por causa disso aqui. Mas, se a gente deixar em aberta, né, a possibilidade de monopólio magnético, esse termo é. Bom, e aí depois esse delta φ já está desobstruído. Então significa que ao fazer a variação do delta φ, né, eu consegui então, colocar o meu delta L dessa forma. A variação, né, induzida do Lagrangiano pela variação do φ, ela ficou esse termo aqui que nós vamos explorar, peso no delta φ. Então a equação de campo, ela sai, né, no sentido de fazer a variação, quer dizer, a ação é estável, né, ou variações funcionais das coordenadas, nesse caso dos campos. Então a equação de campo vai sair para nós é isso, mais isso, mais isso, mais isso, igual a exemplo. Então a gente já tem a equação do campo φ preparada. Vamos escrever a equação do campo φ. Ela tem menos aqui, mais aqui. Vamos trocar o sinal, vai ficar. Tem um fator 2 aqui, tem um fator 2 aqui, aqui é sem 2, e aqui, então vamos dividir tudo por 2, dividir tudo por menos 2, vai ficar alfa, derivada temporal, segunda do φ, mais beta, laplaciano do φ. Dividiu por mais, vai ficar mais A sobre 2. dt. A divergência do A. A divergência do A dt. Que aqui ele dividiu por menos de 2, está por menos que 5. Igual a 7. Então seria a primeira equação. Estamos escrevendo. A equação que vem da variação funcional. Então vamos interpretar essa equação, vamos ver o que está dentro dela, na verdade. Né? A gente já está vendo aqui
está aparecendo aqui a divergência do gradiente de φ, é o Laplaciano. Aqui eu tenho divergência do dA dt, então eu tenho divergência daquilo que deveria ser o campo elétrico. Mas aí eu tenho esse termo novo aqui. Então vamos fazer, depois a gente vai tentar ver como é que a gente lê as equações de Maxwell. Aí, então, vamos pegar agora a variação em relação ao AI. Então vamos fazer variações funcionais em relação à iésima componente do campo A. Então esse aqui não tem nada, esse aqui não tem nada. Tá? Vamos fazer aqui o delta, né? Então, ele vai induzir essa variação aqui para nós. Você quer um quadrado, também é ddt do AI e ddt do AI. Fica 2 gramas. Depois esse termo aqui é a mesma coisa, ele é 2, né? 2 garantiu. A divergência do A. Divergência do A vezes a divergência do delta. Claro, isso aqui eu posso escrever desse modo. Divergência do A. Isso aqui para nós é DI. DJ do AJ. Isso aqui é um PI. Então tá, é a divergência de A vezes a divergência do delta. Que é o termo gama 2. Esse termo aqui está rotacional de A ao quadrado. Como é que é a carinha desse termo? Esse termo aqui é isso aqui, gama 2, né? Quer dizer, então vai ser rotacional de A escalar rotacional do delta. Fazendo uma variação, né, em relação a A. Esse aqui é um quadrado. Então é 2 vezes, né, o objeto vezes a variação dele. Vamos ver, é isso aqui. Eu estou fazendo isso. Vamos fazer a variação disso. Fica a variação desse vezes esse, mais esse vezes a variação desse. São os dois termos que somam. Então, na verdade, é 2 vezes isso. Vezes isso, vezes a variação desse. Então, para 2. 2 vezes rotacional, tá? Assim. Só para a gente poder trabalhar esse termo melhor, é escalar rotacional de delta. Para uniformizar, aqui a gente está tendo DD do delta I, DD do delta I. Então, a gente vai querer botar aqui, em termos de componente, explicitar o delta AI. A gente está fazendo variação em relação ao AI. Porque explicitar essa variação. Então, esse termo aqui, posso escrever desse modo. Isso aqui é a mesma coisa que epsilon. Isso aqui é um I, então se eu botasse isso aqui, a iésima componente desse rotacional, vezes a iésima componente desse rotacional. Mas a iésima componente desse rotacional aqui é epsilon I J kappa derivada J delta K. Então não dá, a gente precisa, né, apresentar explicitamente um delta. Então não foi uma boa escolha colocar aqui esse índice, vamos chamar esse índice aqui de kappa e esse índice aqui de kappa. Aqui eu coloco kappa aqui, kappa J aí, então isso aqui é o rotacional, tá? A componente kappa desse rotacional é epsilon kappa JI dj do delta. Então, produzir aqui o delta aí que eu estava esperando produzir. Só uma questão aí cosmética pura, porque o que a gente quer é produzir isso aqui. Não é só uma questão de redefinir. Então esse termo aqui está feio. Então é esse termo aqui. Vamos olhar esse termo aqui. Então esse termo aqui tem delta aí aqui. Vai dar kappa maior, vai dar mais A. DDT de φ.
Pronto, esse termo aqui vai precisar colocar aqui. Então, esse aqui vai ter a mesma historinha. Vou precisar produzir aqui um delta. Então, eu vou botar um kappa aqui, só produzir. Então, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui, então, só para poder ganhar espaço. Vou colocar isso dessa forma. Epsilon kappa J aí. E aí, ao produzir esse termo que a gente está trabalhando agora, que é o termo, a gente pegou o termo B, a gente vai ter B, aí vamos ter a componente kappa do gradiente do φ, B kappa φ, e a componente kappa do rotacional do ar. Vai ficar epsilon kappa JI, DJ, o delta aí. Esse termo. Esse termo aqui vai ter duas contribuições, vai ficar aqui, mais DDD, mais D, né, perdão, D, o delta aí, nós queríamos, e aí, rotacional de ar, componente, mais aí a mesma coisa agora, DDT do ar componente kappa e a componente kappa do rotacional do ar. Então, epsilon kappa J DJ delta aí. E finalmente o último termo, que é 2eta aí delta. Então, a gente foi capaz de explicitar um delta aí em todos os lugares, certo? Isso a gente pode fazer para qualquer sistema de campo. Depois eu vou deixar uma outra tarefa para vocês fixarem esse conceito. Vocês vão dar um conjunto de campos, vocês vão propor uma densidade de Lagrangiano compatível com certas demandas que eu vou colocar e tirar as equações de campo pelo princípio variacional. Eu prefiro fazer sempre dessa modo, porque se aparecerem campos com derivadas superiores, se a gente usar aquelas expressões prontas do livro, DDT de dr de ponto menos dr de φ, aquilo ali é muito particular. Só vale um dado tipo de Lagrangiano. É bom deixar, faz sempre o princípio variacional, em geral, porque se aparecer qualquer termo estranho no Lagrangiano, vocês estão fazendo a variação daquele termo estranho, vocês não estão usando nenhuma receita que só vale dentro de certas condições. Quer dizer, as equações, lá na mecânica clássica, vocês estão lembrados, né? Quer dizer, a equação de ordem Lagrange, a DDT, de dr ponto menos dr dq, só vale se o Lagrangiano não depender de derivadas segundas, ele deve só depender de Q e de Q ponto e de T. Se depender de Q2 pontos, de Q3 pontos, isso aí já não vale. Claro que na mecânica newtoniana, o que nós temos em geral são Lagrangianos que dependem da velocidade e da posição. Mas nós temos formulações não newtonianas da mecânica. Quem já estudou, por exemplo, matéria escura, já ouviu falar do Monde, né? Que Monde é mecânica não newtoniana, né? Se a gente usar uma das possíveis descrições, né, para a matéria escura, é essa descrição aí do Monde. E aí essa descrição aí, ela não passa por esse teste aí. Então a gente tem que fazer o princípio variacional ali, porque a formulação da mecânica um pouco não é newtoniana. Então é sempre bom fazer o princípio variacional geral, fazer a variação no Lagrangiano. Às vezes, para algumas manipulações formais, a gente já sabe, não, no Lagrangiano só depende de derivada primeiro, a gente pode usar as equações de ordem Lagrange, mas é bom evitar. Tá? Vamos lá. Então, temos isso aqui. O que nós temos que fazer? Então, agora, fatorar um delta aí em todos os lugares. Já fatoramos um delta aí, mas eles estão sujeitos a derivadas. Então, a gente tem que fazer a integração por parte. Esse delta aí tem que ser limpo. Para eu limpar esse delta aí, nada mais simples do que trazer essa derivada para cá e trocar o sinal. Então, liberamos esse delta aí. Mesma coisa aqui. Trazer esse delta aí para cá. DI agora. Então, trazer uma derivada espacial para cá. A derivada espacial saiu daqui e botou o
sinal menos aqui. Aí a gente ficou com delta I já fatorado. Aqui para fatorar delta I é a mesma coisa. Eu vou trazer o DJ para cá, atuando nessa capaésima componente do rotacional. Vou ganhar um sinal menos também. O epsilon fica aqui bonitinho. Mas esse DJ saiu daqui. Então eu tenho menos epsilon capa JI DJ. Então, no fundo, o que é isso aqui? Isso aqui é J capa. Esse no fundo é o rotacional do rotacional já. Agora tá mais claro. Então a gente já liberou isso aqui. Aqui é a mesma coisa, a gente traz esse DI para cá. Trazer o DI, jogar fora um termo de superfície e trocar o sinal. Eu joguei fora o termo de superfície e trouxe o DI para cá. Trocando o sinal. A mesma coisa aqui que aconteceu aqui em cima, aqui vai ficar menos B. Epsilon capa JI. E aí libera o DJ. Então, esse delta aí livre aqui. Aqui é a mesma coisa, a gente traz esse DDT para cá. Vamos aqui. Aqui de novo, vamos estar aí. Vamos aí. E aí esse DJ eu trago para cá. E o delta aí. Então a gente está pronto para escrever a equação, claro. Então esse tempo que está dando. Vou fatorar delta I, delta I, delta I, fatoramos o delta I também. Delta I aqui, delta I aqui, então já pode escrever tudo. Esse termo aqui, então a gente tem, de repente tem muitos menos 2 aí, vamos dividindo tudo por menos 2, então assim vai sair esse menos 2 daqui, esse menos 2 daqui, vamos colocar mais aqui, esse menos 2 aqui, vamos colocar mais aqui, aqui ficou menos 2, vai ficar mais, aqui sobre 2, aqui também tinha ficado menos 2, dividido, né? Menos 2, mais B sobre 2. Mais 2 sobre 2. Mais 2 sobre 2. E aqui então, esse é o que produziu para a gente gama laplaciano lá. Então, produção laplaciano, derivada segunda do lá. Vamos passar agora já para a notação vetorial. Porque essa equação agora ficou uma equação com índice I livre. I está livre aqui. O I está livre aqui, o I está livre aqui, o J e o K estão saturados, o I está livre aqui, o I está livre aqui, o J e o K estão saturados, o I está livre aqui, também aqui, o K e o J estão saturados, o I também está livre aqui. Então podemos botar essa equação já de notação vetorial. Então esse termo aqui produziu o laplaciano do A, e esse termo aqui produziu o gradiente da divergência do ar. Esse termo aqui produziu mais gama ativo, gradiente, nada aí, da divergência do ar. É a segunda equação que a gente está ouvindo. Depois, esse termo aqui está produzindo, esse epsilon, I, DJ, e essa componente, é só trazer esse I para cá, vou botar esse J aqui, então, colocamos o J com I, ganha um sinal menos. Aí a gente pode trazer o K, a capa gráfica, da capa gráfica não vai acontecer nada. Então, você tem um menos epsilon, IJK, DJ do rotacional de A componente K. Então, você tem aqui ficou menos gama investiu, rotacional do rotacional de A componente A. Então, o rotacional do A. Esse termo aqui está aqui. Depois, esse termo aqui produziu para nós um gradiente do dφ dt.
sobre 2 gradiente de φdt. Esse termo que está aqui. Depois, esse termo que está aqui já deu uma historinha. Eu posso trazer o i aqui para frente, ó. Dá 2, não altera o sinal, e aí fica, ó, rotacional. Esse termo aqui vai dar 0, por quê? Ele vai produzir justamente o rotacional do gradiente φ, certo? Isso aqui, no fundo também, ó, isso aqui é antissimétrico em kj, isso aqui é simétrico em jk. Então esse termo aqui em B não vai contribuir, porque ele é identicamente 0. Devido a esse fato, ele no fundo está dando o rotacional do gradiente do φ. Esse termo aqui agora contribui. Esse termo dá aqui para nós mais d sobre 2. ddt, né? D sobre 2, ddt, rotacional diário. Depois, esse termo aqui, esse termo aqui está dando para nós, esse termo aqui está dando ddt, que é d sobre 2. Aqui tá, esse aqui está dando epsilon kj. Esse termo aqui, então ele é i vem para cá. Isso, não acontece nada. Então esse termo está dando menos ddt do rotacional de ar. Então esse termo aqui cancela exatamente esse termo aqui. Esse termo aqui não, esse termo menos o ddt do rotacional de ar. Esse termo aqui não tem. E aí finalmente esse termo aqui menos eta. Igual a 0. Então essa é a nossa equação para variação arbitrária do potencial vetor A. Isso aqui deve estar dando uma equação. Se eu estou variando em relação a A, e A está ligado ao campo magnético, essa equação deve dar uma equação do campo magnético. Essa equação aqui eu variei em relação a φ. Então, eu queria só fazer alguma observação nesse termo D, que está aqui, ele contribuiu no termo de cima. O termo D aqui não contribuiu, né? E o termo D aqui não contribuiu. Tá certo. Então, vamos ver o que a gente pode estar fazendo. Provavelmente esse termo aqui tem algo, ele pode ser que ele seja inútil, tá? A gente escreveu ele, vamos ver como é que eu poderia escrever esse termo aqui é o seguinte, ó. Ele é ddt do AI vezes epsilon i jk dj ak. Certo? Estou escrevendo ele desse modo. A gente pode fazer uma mistureba aí. Então, eu poderia pensar o seguinte, ó, isso se eu quiser, eu posso vamos trazer o seguinte, vamos trazer essa derivada temporal para cá. Então, vou fazer uma integração por partes aqui, vou trazer essa derivada temporal para lá. Então, essa derivada temporal veio para cá. Só para ilustrar, esse termo, se ele não está aparecendo, ele por si só deve ser uma derivada total. Se ele não está aparecendo na equação de campo, ele é inútil, ele está no Lagrangiano, mas não aparece em nenhuma das equações, é porque ele não está, ele está ali, assim, à toa, ele está ali, tem alguma coisa escondida por trás dele. Então, vamos ver o que está acontecendo. Joguei essa derivada temporal para cá, beleza, ganhei um sinal menos. Mas agora, eu posso trazer essa derivada espacial para cá, ganhei um sinal mais. dj do AI. Então, liberei, produzi o ddt do AK e produzi esse termo aqui. Ó. Esse termo aqui, ele é epsilon ijk dj do AI. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trazer esse k para cá. E vamos trocar o j com i. E aí, isso aqui dá um sinal menos. Então, esse termo aqui, J, esse termo está me dando menos rotacional de A. Escalar ddt do A. Então, eu estou mostrando que a menos de integrações parciais, esse termo é menos ele. Então, se ele é menos ele, ele é zero. Quer dizer, na verdade, esse termo não é zero. Mas ele difere do simétrico dele por derivadas totais, por
termos de superfície. Então eu consigo mostrar que esse termo realmente não está contribuindo, porque na prática ele é zero. Ou seja, ele na prática, eles são simplesmente termos de superfície. Então, por isso que o D, a gente desconfiou que o D não apareceu hora nenhuma, à toa não foi. Então ele, no fundo, é zero. Por integrações por partes e desprezando os termos de superfície. Então, nós não observamos isso no início, mas não precisávamos nem ter escrito isso aí. Então, a gente fez um trabalho desnecessário, né? Deixou passar isso, beleza. Então, as equações de campo devem ser essas aqui. Vamos começar a organizar agora melhor as coisas. Eu prefiro apagar aqui, porque se eu errei em alguma coisa aqui, eu ainda posso recuperar o erro, né? Bom, então quem chegou atrasado, né? Só lembrando que na aula do dia 14 eu não vou estar aí, então vai ter esse autoaferimento de vocês aí. No dia 28 eu também não vou estar aí, mas aí vai ter aula. Vou pedir um dos rapazes do doutorado ou dois deles para fazer uma aula com vocês sobre o tópico do curso, né? Mais ou menos lá aqui. Talvez alguém possa falar só sobre monopólio magnético, né? Não tinha alguém para falar sobre monopólio magnético nessa época do curso. A gente já vai estar feito formalismo covariante. Poderia falar sobre eletromagnetismo topológico e monopólios magnéticos. Ver se eu consigo falar para os caras já fazendo isso. Humberto, tá aí, Humberto Posdoc, eu vou falar que o Humberto vai fazer então talvez também um seminário sobre isolante topológico. Então, um seminário preparado que ele deu aqui no curso de verão. Alguém fez o curso de verão aqui? Ninguém. Então, tanto é assim, inédito para todo mundo, vai ser bom. Ele deu o seminário, ele preparou um seminário muito bom, muito didático sobre isolantes topológicos e supercondutores topológicos. Eu peço para ele dar nesse dia 28. Pior que ele vai estar lá, viu? Ele vai estar lá, não vai dar. Ele vai estar, então talvez eu faça o contrário. De repente eu troco a data. Eu boto dia 14, eu boto o seminário do Humberto sobre isolantes e supercondutores topológicos e deixo dia 28, porque ele também não vai estar aí para alta variação. Eu vou conversar com ele. Se ele tiver dia 14, eu faço então. Eu comunico, tá? Bom, vamos lá então. Vamos trabalhar essa equação. Essa equação aqui, vamos olhar, essa equação produziu para nós aqui, vamos juntar os termos, né? Então aqui eu produzi esse termo aqui, então vamos pegar o termo beta. A gente produziu o seguinte, tem um termo lá que é divergente. Tem uma divergência aqui, ó, de beta gradiente de φ mais A sobre 2 dAdt. Isso tudo está dentro de uma divergência. Então, esse termo aqui, mais esse termo aqui, alfa, derivada sanguínea, e menos psi. Então a gente está vendo o seguinte, aqui tem alguma coisa já me cheirando a Maxwell. Por quê? Se por acaso esse parâmetro beta for igual a menos 1, se esse A for menos 2, eu vou produzir menos gradiente de φ, menos dAdt. Então vai me dar justamente o divergente do campo elétrico. Gradiente de φ, dAdt, se for essa escolha. Se eu fizer o alfa igual a 0 e o psi igual a 0, então o alfa igual a 0 e psi igual a 0, esse termo estaria me dando exatamente o divergente de E igual a 0, que seria, né, a equação de Maxwell do vácuo. Aí escrevendo a radiação livre, a radiação se propagando no vácuo. Mas vamos deixar assim já, a gente sente que já tem um caso particular aí, seria o caso de Maxwell. Eu poderia, por exemplo, fazer o alfa igual a 0, então se a gente fizesse a mesma historinha, beta igual a menos 1, A igual a menos 2, alfa igual a 0 e zeta não nulo, mas genérico, eu estaria ganhando as chamadas equações de Proctor, equação de London para supercondutividade. Então, a gente vai depois estudar escolhas especiais de parâmetros para ver o que a gente pode descrever. Mas, em princípio, vamos deixar de genérico. Vamos olhar esse termo. Então, o que a gente quer
ver se tem uma estrutura de Maxwell surgindo aí. Então aqui eu tenho alguma coisa que é divergência de algo que pode virar o campo elétrico e termos extra. Saber se esses termos extras aqui vão ser interessantes ou não. A mesma coisa aqui, ó. A equação que dá o campo magnético é o rotacional de B. Então aqui eu estou produzindo a rotacional do A, que é o candidato a rotacional de B, para ser a equação de Maxwell-Ampère. Então vamos começar por esse. Eu vou multiplicar essa equação por isso não menos, só para uma questão de fidelidade ao Ampère Maxwell, tá aqui mais, tá aqui menos, e botar aqui mais. Então o primeiro termo vai ser gama tiltil. Então esse parâmetro gama tiltil, ele está me acertando, né? Ele está coordenando a equação que deveria dar o campo magnético, rotacional e rotacional do ar. Nessa equação, a estrutura que eu tenho, a rotacional do ar, que é o rotacional de B, tem que ter a corrente de deslocamento, que é a derivada temporal do campo elétrico. Então nós temos uma derivada temporal aqui e temos uma derivada temporal aqui. Então vamos juntar essas duas derivadas temporais numa só. Menos ddt do gama. Vou pegar esse termo aqui primeiro, que é o gradiente de φ. Então, menos A sobre 2, menos A sobre 2, gradiente de φ. E esse termo aqui que é menos gama dAdt. Se a gente já fez com alguma coisa, também está me parecendo, ó, campo elétrico, gradiente de φ, dAdt, claro, dependendo da escolha dos padrões. Então já tem uma estrutura que deve estar dando alguma coisa que é o rotacional do campo magnético, aqui a derivada do campo elétrico, e esse termo aqui, esse gradiente, esse termo aqui, vamos lá, mais ou menos, né? Menos gradiente de gradiente de divergência. Tá? Certo? Eu tinha esquecido dele, né? Esse que nós colocamos esses dois, colocamos esse, agora mais o termo de zeta. Também é um termo, né? Tipo próprio. Quando a gente escreve o eletromagnetismo de próprio, o fotomassivo, né? A gente já tinha até discutido aqui que esses parâmetros aqui ligados ao potencial nas equações de Maxwell dão uma blindagem do campo. O campo cai mais rapidamente. O campo muito longe, ele perde o caráter maxwelliano, ele cai a zero muito rapidamente. A interação deixa de ser de longo alcance e passa de ser, desculpa, a gente discutiu isso mais aulas lá atrás, quando a gente falou das funções de Green. O papel desse termo aqui, né, desse termo aqui, era blindar o potencial dessa forma, menos psi R sobre R. Então o potencial deixava de ser puramente colombiano e tinha esse alcance aqui, que era na faixa de 1 sobre raiz quadrada de psi, e a gente lembrava que esse psi estava ligado pela relação de dualidade massa de fóton, né? Então, bom, então vamos deixar. Então vamos começar a ver agora. Ah, fala, querida. Fala aí. Aonde? Fala aí, Cláudia. Onde? Em qualquer um? Esse aqui? Não. Aqui? Deixa eu ver. Está errado. Deixa eu ver. DDT. Ah, tá certo. Eu fatorei esse menos DDT aqui. Obrigado. Então aqui, vamos fazer um botar mais aqui. É isso que está dizendo, né? Então eu botei esse menos aqui. Eu botei esse menos aqui. Eu joguei os menos lá para dentro, tá certo? Esse termo ficou mais, esse termo ficou menos. Tá certo agora, né? Era isso, né? Eu queria botar alguma coisa aqui que depois a gente pudesse vir a interpretar como campo elétrico. Menos gradiente de φ, menos dAdt. Tá certo? Obrigado. Bom, então vamos ver. Então, olha só, pra gente, vamos tentar recuperar Maxwell. Que é o caso, né? Que Maxwell é o nosso equilíbrio, né? Botando o pé no chão, recuperando Maxwell.
Isso no vácuo, né? As equações de massa no vácuo. Então, o que eu gostaria de ter? Eu gostaria de ter esse termo aqui, rotacional de A, rotacional B. Então, eu gostaria talvez que o gama tchu fosse 1, que é rotacional de B igual a ddt do F. Esse termo aqui eu não vou querer agora, 0, e esse termo aqui também nós não vamos querer agora. Então, esse tem que recuperar a máxima. Então, essa equação aqui deve estar meio. Ela deveria estar. O gama 2 tchu só aparece aqui. Então, eu deveria ter gama tchu igual a 1, gama tchu igual a 0. E o zeta igual a 0. Isso aqui já me daria conta disso aqui igual a 1, isso aqui é 0, isso aqui é 0. Eu tenho que acertar esse carinha aqui. Esse carinha aqui, se eu tomar o A igual a 2, seria bom, se eu tomar o A igual a 2, e o gama igual a 1, então, com essas coisas aqui, então, com esses parâmetros aqui, eu ganharia rotacional de B na verdade, a gente tem que acertar. O termo que daria corrente de deslocamento é μ0, ε0, então vamos fazer a coisa melhor aqui. A gente teria que pagar isso aqui, já dá licença. Bom, aqui está beleza, eu deveria ter um rotacional de B. Agora, o que a gente tem que ganhar aqui é o A, quer dizer, esse termo todo aqui, menos gradiente de φ, menos dAdt. Então eu deveria ter A igual a 2 μ0 ε0, se fizesse isso, perdão, estou esquecendo das unidades, né? A igual a 2 μ0 ε0, que é 1 sobre C2, então A igual a 2 sobre C2, vamos dizer assim, A igual a 2 sobre C2. E o gama igual a 1 sobre C2, então, com essas escolhas aqui, então esses parâmetros aqui são numéricos, mas esses aqui são dimensionais, né? Então isso aqui me daria rotacional de B, deveria ser assim, esse vai dar certo assim, rotacional de B igual a outra coisa. Então, isso aqui, se eu colocar dessa forma, isso aqui está dando E. Então vamos botar isso aqui igual a menos 2. Isso aqui igual a menos 1. Por quê? Se eu colocar, quer dizer, se isso aqui for igual a menos 2, isso aqui vai ficar 1 sobre C2. Isso aqui vai ficar 1 sobre C2, vai ficar 1 sobre C2 menos dEdt. Eu trago para o lado direito mais dEdt. Isso aqui me daria 1 sobre C2, derivada temporal do campo elétrico, certo? Então essas escolhas aqui, né, parecem que têm que ser feitas assim. Esse fica mais, esse fica mais, isso aqui vai me dar menos o campo elétrico, tem 1 sobre C2, fatorado aqui, e aqui fica menos o campo elétrico. Então isso aqui me daria a equação de Winter-Maxwell, com essa escolha. Vou ver agora no setor elétrico. Vou ter que fazer. Então as equações gerais são essas, vamos deixar essas equações aqui, para a gente explorar os diferentes casos, né?